comparou também com terra. Ele fez uma comparação e nós vamos entender o que ele quis dizer com esta comparação a respeito de terra. Vamos ao texto bíblico. Vamos ver aqui. Mateus, capítulo de número 13. Primeiro, do versículo de número 3 até o 8. Mateus 13, de número 3 ao 8. Irmão Antônio, se o senhor ficar aí no vento, eu acho que agora não vai chegar mais ninguém. Se o senhor encostar a porta, fica melhor, viu? Ele quer ar. Ah, o senhor precisa de ar? É isso? Isso aqui tá. Eu fico preocupado aí, aí depois começa a dar, né? Tá bom, senhor? Não, se o senhor precisa de bastante ar, pode abrir tudo. Tem um ventilador. Quer ligar o ventilador? Não? Ok, vamos lá. E de muitas coisas lhe falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. Agora nós vamos para o versículo 19, do mesmo capítulo 13 de Mateus. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o ouvinte que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Meus irmãos, tem gente aqui que já ouviu a pregação por mais de 40 anos. Outros 30, outros 20, outros 10, 5, 3, 2, 1 ano, 5 meses. Mas a pregação tem sido trazida domingo após domingo, quarta após quarta, leitura após leitura, ouve, ou lê e lê. Mas há 4 tipos de ouvintes da palavra citados por Jesus, sendo que 3 deles não fazem proveito da palavra. E um apenas é aquele que não apenas aproveita a palavra, como alcança a sua salvação. Quais são esses 4 tipos de ouvintes? O primeiro tipo é chamado de ouvinte da beira do caminho. Diz Jesus que o semeador saiu para semear a sua semente, e ele não economizou, ele semeou mesmo. E parte desta semente caiu no estradão. E quando a semente cai no estradão,
Lá na roça a gente sabe bem, se tiver galinha pelo lugar, a galinha vem e come toda a semente. Se tiver cavalo, ou se tiver carroça que passa por lá, pode grudar no casco do cavalo, na roda do carro, no sapato ou no pé descalço das pessoas e leva a semente embora. Sabe o que Jesus quis dizer com isso? Ele quis dizer que o ouvinte à beira do caminho é aquele que ouve a palavra, mas por não dar prioridade para ela, ou por não dar importância para ela, vem o maligno e toma a palavra. Como é que funciona isso? Funciona da seguinte forma: Deus ensina uma coisa na pregação. Acabou a pregação, eu vou e faço exatamente o contrário, ou ouço exatamente o contrário daquilo que eu estava aprendendo. Como, por exemplo, eu ouço a palavra que me ensina a não fornicar, a não ter relacionamento sexual fora do casamento. Termino o culto, eu ligo na música sertaneja moderna, que não tem outro tema a não ser fornicação. Eu ligo num funk que não tem outra temática a não ser a prostituição. É o maligno que vem e come a semente. Eu ouço do púlpito a palavra que eu não devo mentir. Aí chega o guarda de trânsito e fala: o senhor estava a 70 quilômetros. Não, senhor guarda, estava a 50, o senhor se enganou. Eu sei que eu estava a 70. Mas eu acabei de ser roubado pelo maligno, porque eu joguei fora a mensagem pela prática. Aquele que ouve a palavra e não a coloca em prática, é aquele que dá para o maligno toda a semente que é semeada. Assim, ele é como uma peneira. A água passa na peneira, para aonde vai a água? Ela fica ou passa? Se você pôr na peneira, ela passa. A palavra é a água, você é a peneira. Quando a palavra vem, você deixa a palavra passar, você não faz uso da palavra, então ela vai embora, ela não permanece. O ouvinte à beira do caminho é aquele que ouve e daqui a pouco ele faz exatamente o contrário daquilo que ele aprendeu. Há um segundo tipo de ouvinte que Jesus cita aqui. Ele diz o seguinte: outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz, secou-se. O segundo tipo de ouvinte é o chamado ouvinte da pedra, ou ouvinte do solo rochoso. Como é que funciona isso? O semeador foi semeando, foi jogando a semente, e uma parte da semente caiu em cima das pedras. E quando chove, ou quando os passarinhos vêm, fazem aquela futrica em cima da pedra, fica poeira, aquela coisa toda, a semente até que encontrou alguma coisinha para lançar uma raiz, e ela até que nasceu. Ela veio e, por exemplo, se fosse um feijão, o feijão teria nascido. Pouca coisa é necessária para que um feijão nasça. Ele nasce, mas aí, como não tem terra, como não tem estabilidade, como não tem água, como não tem nada, vem o sol, queima, e aquela plantinha que acabou de nascer também acabou de morrer. Quem é esse ouvinte? Esse é aquele que é o amigo do Evangelho, é aquele que ouve a palavra, ele acha até bonito, ele acha bacana, ele acha que uma pregação é boa, ele acha que um hino é até gratificante, e ele até diz assim: olha, um dia eu vou seguir, viu? Um dia eu vou entrar na lei dos crentes, um dia eu vou seguir com vocês, olha, pode esperar que esse dia vai chegar. Mas quando ele estabelece que vai procurar a presença de Deus, vem as dificuldades, vem as provações, vem o sol causticante dos problemas que vem sobre ele,
e o que acontece? Ele ouve a palavra, recebe com alegria, mas é de pouca duração. Ele não dura nada. Ele se converte hoje e desconverte amanhã. Ele é batizado hoje, no domingo que vem ele já não frequenta mais a igreja. Ele está hoje aqui, daqui a pouco está no mundo outra vez. Esse é aquele que não dura. Sabe por que não dura? Porque não houve transformação verdadeira. Naquele onde há transformação verdadeira, ele é de longa duração. Mas aquele que não teve transformação verdadeira, ele foi convertido, entre aspas, apenas no seu emocional. Quando ele está no hospital, por exemplo, passando por grande dificuldade, chega um capelão falando do evangelho. Ele está lá no bico do corvo, está com o pé na cova, ele está aceitando qualquer coisa. Eu aceito, quando eu sair do hospital, pode ter certeza que eu vou ser crente. Bom, ele sai do hospital. Cadê ele? Acabou. Ele não está mais, porque já não é mais prioridade o reino de Deus, porque ele fez do reino de Deus apenas um subterfúgio para a sua grande dificuldade. Esse é aquele que é de pouca duração. Quantos que vocês já devem ter conhecido de gente que parecia que agora ia, né? E geralmente esse que parece que agora vai, ele é assim, quando ele entra, ele veste a camisa e ele quer estar o tempo inteiro. Ele fica até chato. Ele quer fazer tudo, ele quer participar de tudo, ele é cri-cri, mas dura um mês. Acabou aquilo, acabou a fé desse rapaz. Ele gasta toda a bateria em um dia. Acabou tudo. Terceiro terreno que Jesus diz, ele fala: outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Aí ele explica: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas, sufocam a palavra e fica infrutífera. Este é o ouvinte do espinhal. O que é o ouvinte do espinhal? É aquele que até quer. Olha, eu tenho uma vontade de me consagrar, mas a vida não deixa. Eu tenho muitos compromissos. Eu tenho uma vontade mesmo de ser crente, mas olha, o cigarro me impede de seguir. Eu tenho uma vontade, mas eu não posso escutar uma música que eu sou um pé de valsa, eu vou para a balada. Olha, eu quero seguir o evangelho, mas se eu sentir um cheirinho de cachaça, meu amigo, eu não aguento. Ou seja, ele quer o reino, mas ele não quer desgrudar as suas mãos do mundo. O falso evangelho criou uma falsa salvação, onde você não precisa se desgrudar do mundo e pode dizer que é um cristão, mas não é, ele sabe disso. Por isso que vocês veem um monte de artistas gospel e de artistas normais que se dizem gospel. Eles então estão no inferno, na prostituição, mas depois dizem ser evangélicos. Eu ouvia falar muito de um tal de Safadão, que toca umas músicas mundanas de prostituição, e sei que esse Safadão vai em cultos. Se batizou. E é membro de igreja. Eu sei que os Camargo, daquelas duplas todas, tem parte em igreja. Mas aonde tem parte no reino de Deus que diz o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores? Não há possibilidade de nós repartirmos a fé com o mundo. Ou seguimos por um caminho, ou seguimos pelo outro. Mas se você confrontar uma pessoa dessa, para que lado ele pende? Para o lado da vontade humana dele. Se você disser é Cristo ou o esporte, é Cristo ou a balada, é Cristo ou a prostituição, é Cristo ou o seu envolvimento em sociedades, o que ele vai escolher? O resto. Por quê? Porque os espinhos o oprimem, o sufocam, e ele nunca vai dar fruto, porque na verdade não houve transformação.
Então, quais são os 3 tipos de ouvintes que Jesus falou? O primeiro é o ouvinte, da onde? Da beira do caminho, da estrada. O segundo, da onde é? Da rocha, né? E o terceiro, da onde é? Do espinhal. Agora vamos para o quarto. O quarto ouvinte. Agora saiu o texto, meu. Isso. O quarto está no verso 8. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por 1. Agora vamos à explicação. Está no verso de número 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Sabe o que ele está dizendo? Que o semeador jogou um pouco, caiu na estrada, jogou outro pouco, caiu na pedra, jogou outro pouco, caiu no meio do espinhal, mas ele jogou na terra boa, lavrada, terra sadia, e ali sim a semente germinou e frutificou e deu resultado. E ele ainda fala do seguinte, que nem toda semente dá a mesma quantidade de fruto. Parte deu 100, outra parte deu 60, outra parte deu 30. É como um pedaço deu 100 sacas, o outro deu 60 sacas, o outro deu 30 sacas. Mas ele não desclassifica nenhum deles. Ele diz, todos foram de boa terra, cada um dentro da sua proporção. É como quando Jesus fala da parábola dos talentos, um deu 5, um deu 3, outro deu 1. Ele vai classificando de acordo com a possibilidade. O que Jesus quis dizer? Ele quis dizer o seguinte: quem ouve a palavra e muda de vida, esta é a boa terra. Quem ouve a palavra, fica incomodado com ela e muda de atitude, esta é a boa terra. Aquele que verdadeiramente é nascido de novo, a palavra vai moldando o seu comportamento. Ele muda a sua maneira de falar, ele muda a sua maneira de reagir, ele muda a sua maneira de encarar o futuro, ele muda o seu comportamento dentro de casa, ele muda o seu comportamento até no volante do carro, ele muda o seu comportamento no trato para com as outras pessoas, porque a palavra vai lhe transformando. De quatro solos, de 100% das sementes, só 25% delas são dos salvos que vão para o céu. Os outros estão todos perdidos. Tanto quem caiu na estrada, como quem caiu na rocha, como quem caiu no espinho. Somente aqueles que dão fruto é que foram alcançados pelo poder de Deus. Jesus disse assim: não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que deem uma boa folhagem, para que dê bastante galho. Foi isso que ele disse? Sim? Não, ele disse assim: eu vos nomeei para que vades e deis fruto, e que o vosso fruto permaneça. Sabe o que é isso? É conduta cristã verdadeira. É ser um marido digno, uma esposa digna, um comprador bom pagador, um bom vizinho, um bom estudante, um bom cidadão, um crente exemplar, uma pessoa reta, correta, com a boca limpa, que não xinga, que não fala palavrão, que não estoura e agarra o outro, mas que tem o domínio próprio no meio das suas crises e das suas dificuldades, que sabe levar a Deus toda a sua ansiedade, porque sabe que Deus tem cuidado de si, que sabe repartir a palavra, porque uma planta boa, quando a semente cai no chão, o que acontece com aquela semente que caiu? O que acontece? Ela nasce. Então, quem de verdade é uma planta boa, ele se reproduz, ele leva outros para Cristo, ele leva outros para o Evangelho, ele leva outros ao pé da cruz, como aquele rapaz que aproveitava a meia horinha de almoço que tinha para ler a Bíblia.
E o chefe disse assim: que livro você está lendo? Ele disse: a Bíblia, chefe. O senhor quer ler? Ele disse: não quero não. Eu estou lendo outro livro. Mas se eu terminar esse outro livro, eu peço para ler esse. Tá bom. 1 mês e meio depois ele falou: você ainda tem aquela Bíblia aí? Tenho sim, chefe. O senhor quer? Eu gostaria. Está aqui, chefe, mas uma pergunta, só para minha curiosidade: qual livro que o senhor estava lendo? Ele disse: a sua vida. Eu estava lendo a sua vida e estava vendo se esse livro que você lê realmente muda a sua vida. Como eu vi que você é uma pessoa diferente, então eu também quero isso para mim. Então me empresta o livro que agora eu quero ler de verdade. Assim que Deus faz. Apenas para fechar, e me perdoem o uso de um exemplo pessoal, mas isso é para a glória de Deus. Eu tinha 14 anos, quando eu me converti a Cristo, e eu cheguei em casa, eu disse: aceitei Jesus. Meu pai tirou um 38 carregado do arquivo dele, apontou para mim e disse: se você for batizado, eu descarrego isso em você. E meu pai descarregaria mesmo. E eu disse: misericórdia, o que é isso? E eu fui falar com o pastor Timofei. Falei: pastor Timofei, o meu pai disse que vai me matar. Ele disse: eu vou visitar seu pai. Disse: pelo amor de Deus, o senhor nem se aproxima. Ele disse: eu vou. E aí então o pastor Timofei tocou a campainha da minha casa. Meu pai estava lá emburrado na porta. Você, que foi? O senhor é o senhor Antônio? Sou. Eu sou o pastor Timofei da igreja que o seu filho Wagner está frequentando. Posso conversar um pouco com o senhor? Aí minha mãe estava do outro lado e falou: agora vai sair tiro. Meu pai foi lá, quase chutando lá o portão. Abriu o portão. Entra. Eu não estava, né? Eu não estava. Aí ele entrou. Aí meu pai: senta. Pois é, seu Antônio, eu sou o pastor da igreja que o Wagner está frequentando. Aí ele falou assim: olha, o senhor sabe que ele mudou de vida? O senhor sabe que ele melhorou? Ele não está rebelde como estava? Esse seu negócio aí tá bom, viu? E meu pai 2 meses depois se converteu também. O meu irmão também. A minha mãe também. Só o papagaio não converteu, porque não dá para converter, né? Mas todos lá. Aí eu pude dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. O Evangelho tem que ser transmitido com a nossa vida. Temos que viver e mostrar. Aí então a boa semente se manifestou. Não é assim que a dona de casa, quando vai na feira comprar uma laranja, o que ela faz para saber se a laranja presta? O que ela faz? Ela observa a cor, se ela não está mole, podre, se ela não está dura e seca. Ela vê se ela está saudável. Deus também nos classifica como fruta boa, se nós vivemos uma vida cristã saudável. Que Deus faça de nós todos terra fértil para a glória do seu nome. Amém. Que Deus abençoe vocês que também assistiram a